Tivemos um pequeno problema técnico para nós conseguirmos estar aqui agora com vocês, mas o importante é que deu tudo certo, saiu a contento. Bom, de início eu quero externar a minha alegria, a minha satisfação de poder estar aqui com os senhores e as senhoras, nossos irmãos, para estabelecermos um diálogo fraterno a respeito de um tema evangélico que é de fundamental importância, dentre tantos outros que nós nos deparamos no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Quando eu me preparava para abordar o tema da noite, eu me recordei da pergunta número 625 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá a real dimensão da importância de Jesus em nossas vidas e da importância desse nosso Mestre Maior para o progresso e o desenvolvimento da nossa humanidade. Quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade incumbida da codificação, na pergunta número 625, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus vem concedendo aos homens para lhe servir de guia e modelo. E a espiritualidade responde de forma objetiva, não deixando dúvidas. Jesus. Ele que se encontra conosco desde o início e que se constitui no governador espiritual do nosso planeta. Daí a importância de nós estudarmos, de nós refletirmos em torno da sua mensagem. E nesta noite nós vamos fazer algumas observações a respeito de uma passagem evangélica, de uma parábola, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 18. Esse capítulo 18 tem um título: Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É a parábola que nós encontramos no capítulo 7, versículos 21 a 23, e que nos toca profundamente porque nos leva a meditar a respeito da necessidade de nós ressignificarmos as nossas existências, de nós atentarmos para a necessidade de vivermos a experiência da moral cristã, transformando-a em nossas vidas em um verdadeiro sistema, para que à luz dela, da mensagem do Cristo, nós possamos nos conduzir da melhor maneira possível, aproveitando as experiências que a existência física proporciona a todos nós indistintamente. Então nós encontramos aqui em Mateus a seguinte passagem. Jesus disse: nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai,
que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então, lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Olha, esta passagem, dentre tantas outras de Jesus, nos leva, ou pelo menos deveria nos levar, a uma profunda reflexão a respeito de como nós estamos agindo no nosso dia a dia, frente aos conhecimentos que nós já aurimos, mercê do que a doutrina espírita, como sendo o cristianismo redivivo, vem proporcionando para cada um de nós. Como nós estamos reagindo e principalmente interagindo com o nosso próximo, o nosso semelhante, que normalmente são aqueles perante os quais nós assumimos os maiores compromissos antes de ingressarmos na esfera carnal através do processo reencarnatório, como nós estamos interagindo e nos conduzindo. É necessário que a gente reflita a respeito dessas questões, nos permitindo questionar e numa verdadeira imersão na mensagem do nosso Mestre Jesus, que tem o sentido de nos nortear como estamos vivenciando, ou se estamos vivenciando essas lições, estes exemplos que nós encontramos no Evangelho e na mensagem daquele que é o nosso grande Mestre. E aqui nós temos um grande desafio. O desafio de reduzir distância. A distância que ainda existe, e nós temos que ser realistas quanto a esta situação, a distância que ainda existe entre o nosso conhecimento, que nós já adquirimos muito da doutrina espírita, daquilo que fazemos. Então, a distância que ainda é enorme entre o saber e o fazer. O conhecimento que nós já absorvemos da mensagem luminosa do nosso Mestre Jesus e a distância que ainda não nos propicia as condições de vivenciar esses conhecimentos, tornando-os em uma realidade para nós e para aqueles que vivenciam conosco as experiências do dia a dia. Porque é interessante a gente pensar a respeito disso, porque o Cristo, ele combateu a hipocrisia, porque a hipocrisia significa a contradição entre aquilo que falamos, que verberamos, aquilo que já sabemos, e a contradição com aquilo que fazemos, que realizamos no plano dos fatos, no mundo em que nós vivemos. E Jesus combatia nos fariseus, porque os fariseus, e nós temos que trazer esse exemplo para os nossos dias, para a atualidade, eles se preocupavam com a forma, mas não se preocupavam com a essência, com a simplicidade da mensagem capaz de renovar. Eles achavam
que, adotando rituais, procedimentos que a religião da época aconselhava como adequado, seria suficiente para que eles estivessem bem com a relação paterna que, da forma deles, eles mantinham com Deus. Mas vamos trazer essa situação que Cristo tanto combateu e que é para a atualidade, para chegarmos à conclusão de que isso ainda é uma realidade. E o nosso grande desafio vai consistir, de forma bem clara, isso tem que ficar para nós, na necessidade de que o conhecimento que nós já temos se torne algo produtivo para nós, à medida que nós coloquemos os nossos esforços no sentido de deixarmos nos conduzir de acordo com esses conhecimentos. Não é à toa que Eurípides Barçanufo afirmava, asseverou certa feita, que mais vale uma conduta do que 1000 palavras. Ora, religião de superficialidade, apenas nós afirmarmos, termos o rótulo religioso, não é suficiente. Nós temos que ter essa consciência. Encarar isso como um desafio. Como um desafio. Porque essa passagem do Cristo, ela é muito objetiva e clara. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Nós, nos últimos tempos, lamentavelmente, temos que aceitar isso, nós estamos dizendo Senhor, Senhor. Mas nós estamos transpondo essa afirmativa para o campo da prática, para o campo da ação, porque o próprio Cristo disse, reconhece-se o verdadeiro cristão não pelo que ele fala, pelo que ele afirma, porque isso são indícios da possibilidade de mudança, mas a mudança, a transformação, porque aqui nós temos o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é o nosso progresso, é o desenvolvimento de valores morais. Olha, isto só vai ocorrer, como dizia um amigo, já desencarnado, quando nós colocarmos as mãos na massa. Buscarmos sair da teoria, do campo teórico, para passarmos a investir mais no campo da ação. Porque mudanças exigem ação. Interessante isso. A mensagem do Cristo não é uma mensagem marcada por uma paz de consciência, que ele sempre nos indicou o caminho para alcançá-la, mas não uma paz movida pela ociosidade. Cristo sempre demonstrou que qualquer transformação e mudança a ser operacionalizada em nós só vai ser possível através do agir, do fazer, do realizar, do buscar vivenciar a sua mensagem e não apenas verberá-la através de palavras, mas, acima de tudo, numa luta íntima e constante, buscar fazer com que ela seja uma realidade em nossas vidas e não apenas uma promessa. Por isso é que Jesus dizia, não basta afirmar, dizer Senhor, Senhor, se esta afirmativa não vir acompanhada de uma mudança de comportamento, de uma alteração comportamental, de uma alteração de comportamento, buscando na ética e na moral cristã
a única saída capaz de nos levar àquela porta estreita simbólica a que Jesus Cristo fazia referência. E eu me recordo sempre que, no contexto disso que nós estamos falando, um amigo sempre me dizia, presidente de um centro espírita, ele sempre afirmava para mim, e é uma realidade, não basta se dizer cristão, espírita, ou de qualquer outra escola religiosa. É necessário vivenciar a mensagem do Cristo, a mensagem crística. E ele sempre dizia para mim, alertando para a necessidade de enfrentar o desafio de vencer a nós mesmos, a si próprio, dizia, eu sempre me recordo, não esqueço disso, ele dizia, basta se dizer espírita, basta ir ao centro, aqueles dias em que você estabelece, e ali vai, evidentemente que a importância do centro em nossas vidas, porque naquele instante nós temos ali aberta a porta para meditarmos, refletirmos e nos predispomos naqueles instantes para que possamos ser melhor intuídos, sentir a presença da espiritualidade amiga. Não resta dúvida que isto é fundamental. É essencial. Devemos assim agir. Mas é suficiente se nós dali sairmos e lá fora, aonde nós realmente vamos ser chamados. Olha só a lição do Cristo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque é na vida da experiência do dia a dia é que nós somos convidados a todos os instantes para que essa escolha a que Jesus fazia referência se faça presente em nossas vidas em algo real. Então não basta, e aqui um alerta para todos nós, não basta esta religião de superfície, superficial. Nós temos um rótulo religioso se nada disso está sendo positivo para nós. Se nós não abrimos os nossos corações, as nossas mentes, principalmente os nossos corações, para que a mensagem de Cristo seja por nós absorvida e, ao ser absorvida, vivenciada, realizada nas nossas experiências, na nossa vida aqui na Terra. Porque esse é o sentido, o significado, a razão de ser, de nós estarmos aqui vivendo provisoriamente, na condição de espíritos encarnados, mas momentos importantes que haveremos de passar, de experiências múltiplas, de acordo com o nosso merecimento e de conformidade com as nossas necessidades. Então, meus caros irmãos, o momento é para que nós possamos refletir, que nós possamos meditar em torno da mensagem do Cristo, o seu real alcance, extensão, a sua importância, compreender que Jesus veio para nos indicar o caminho que nós devemos seguir, o caminho para que nós possamos encontrar o reino dos céus, entendendo que o reino dos céus é um estado de consciência, o reino dos céus é um estado de espírito, o reino dos céus não é uma localidade, um local, uma situação geográfica, é uma situação, é um estado íntimo, para que nós possamos compreender que mudar, e toda mudança, se mudar é imprescindível e é, que toda mudança vem de dentro para fora
e que nenhuma mudança é capaz de se realizar de fora para dentro. Portanto, essa mensagem do Cristo, quando nós abrirmos o Evangelho, que nós possamos refletir em torno de sua importância e daquilo que Cristo espera de cada um de nós. Mas que, acima de tudo, nós possamos compreender que o verdadeiro desafio que nós temos é o desafio de vencer a nós mesmos. Deixar de lado o Senhor, Senhor. Vencer essa barreira que ainda existe entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos, ou, aliás, aquilo que deixamos de fazer. Porque, normalmente, com certa frequência, nós deixamos de fazer e agimos em desalinho ou desconformidade com a mensagem evangélica, com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que realmente muitos são chamados. E essa escolha depende de quem? Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Eu sempre digo que por mais que o Cristo nos ame, e nos ama, e nós não sabemos dimensionar a extensão desse amor, Ele não poderá fazer por nós o que só nós podemos fazer. Através do exercício da nossa vontade, da compreensão da exata dimensão da mensagem deste que nós chamamos de mestre. Chamamos de mestre, mas na maioria das vezes não nos esforçamos para seguir os exemplos desse nosso grande mestre, nosso Mestre Jesus. Que no futuro, não muito equidistante, e que isso vai depender de cada um de nós, é óbvio, porque nós somos artífices da nossa própria existência, herdeiros de nós mesmos, temos essa compreensão, que num momento ou num período não muito equidistante nós estejamos capazes e temos potenciais para tudo isso, capazes de estarmos vivendo em consonância, em harmonia com a mensagem do Cristo. Compreendendo que fora da caridade, fora do amor, nós estaremos fora da estrada que será capaz de nos conduzir à porta estreita, a nos levar ao reino dos céus, a esse estado de consciência que todos nós anelamos e procuramos. E às vezes procuramos nos lugares errados, com certeza onde não encontraremos. Portanto, fica aqui essas breves ponderações para que nós possamos refletir de como estamos agindo e se estamos agindo de forma adequada à mensagem do Cristo, e para que, ainda que cheguemos à conclusão, e vamos chegar, de que nem sempre agimos como deveríamos perante os nossos semelhantes, o nosso próximo, a compreensão dos equívocos que cometemos já é um sinal, já é um caminho. Interessante isso, não é? Aceitar que erramos é um caminho, o primeiro passo para não mais errarmos e desviarmos da rota que até então nos encontrávamos e nos afastava do nosso Mestre Jesus. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a paciência a todos que nos ouviram, entendendo que todos nós, Jesus sempre dizia, não vim para os sãos, quer dizer, veio para nós, quer dizer, nós necessitamos
sempre buscar nas lições do Cristo as soluções para os nossos problemas, para nos dar força e suporte para enfrentarmos os desafios da vida, as provas que competem a cada um de nós passar, para o nosso próprio bem, para o nosso progresso e desenvolvimento. Então, que nós possamos refletir em torno disso, para que Jesus seja para nós não uma promessa, mas se torne uma realidade. E que nós não apenas possamos estar dizendo Senhor, Senhor, mas possamos fazer a vontade do nosso Pai, para que assim possamos estar trilhando o caminho do bem, do amor, buscando na mensagem do Cristo a paz que todos nós desejamos. Só assim nós seremos capazes de dar o valor que a nossa existência deve ter. Essa existência que se caracteriza por uma grande oportunidade que nós estamos tendo de, na escola da vida, passar por tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem, para o nosso progresso. Então vamos trazer o Evangelho do Cristo até nós, desenvolver as duas asas, como diz Emmanuel, da sabedoria, do conhecimento, mas a asa do amor. A asa do amor. E isso nós só conseguiremos através da mensagem, das lições do nosso Mestre Jesus, que ama a todos nós. Que Ele, portanto, possa nos abençoar nesse momento que nós estamos atravessando de uma aguda fase de transição, mas que nós possamos compreender, como dizia Chico, que tudo passa, e esses momentos difíceis que atravessa a sociedade humana vai passar, e dela nós sairemos fortalecidos através das lições, dos exemplos que nós estamos tendo nesse momento. E que Jesus nos abençoe, nos ilumine agora e sempre, que assim seja, e que a paz de Cristo possa entrar no lar de cada um dos senhores e das senhoras, nossos irmãos que estão nos ouvindo. Que assim seja, até breve. Um abraço a todos.